Crescimento é uma daquelas coisas que não é tão fácil de mostrar de forma que faça jus à complexidade da coisa. Quando se fala em adolescência numa história, tá se falando de mudança, tanto do corpo como de toda a personalidade, o possível primeiro encontro com o predador natural da psique, que é a força voltada contra a natureza da pessoa e representante dos tipos de violência que ela vai encarar, é sobre a compreensão do próprio papel dentro de uma cadeia maior, de entender como o corpo se manifesta no mundo socialmente, e é sobre um contato com o instinto, os impulsos e as manifestações mais selvagens e irracionais do ser, junto com a construção de criar a si mesmo em cima disso. É simplesmente uma fase que exala contradição, e não por acaso, em algumas questões, é mais fácil representar mais visualmente as coisas do que efetivamente falar. Capturar o espírito dessa coisa mutante por natureza pode ser mais fácil de mostrar. Isso é o que eu mais gosto em Beastars, da Paru Itagaki. O mangá se passa nesse universo de animais com características humanas e gira em volta de um pequeno núcleo deles se aproximando de diferentes formas de todas aquelas coisas que eu citei aqui agora. Antes de qualquer coisa, isso tudo acontece num mundo bastante complicado. Quando se cria uma história com animais antropomorfizados assim, tu tem que escolher qual vai ser o impacto naquele universo do fato de eles serem animais. Quais as analogias que está se criando a partir daqueles animais e da forma com que eles se relacionam. E uma coisa que surpreende em Beastars é como o universo leva em conta esse fato de muitas formas. Eles não só são animais no dia a dia, tendo que aparar o pelo, por exemplo, da mesma forma que alguém faria barba de manhã, mas nas relações sociais também. Ser de espécies e famílias diferentes, ser carnívoro ou herbívoro, são fatores que pesam e que servem como metáforas para outras coisas que a autora quer dizer. O evento que catalisa o início da história é justamente o assassinato cometido por um aluno carnívoro contra um herbívoro, que fala sobre como, no fim do dia, a carne deles sempre vale menos. A autora sempre faz paralelos com os tipos de opressões que assolam as relações dos animais e os tipos de opressões que a gente conhece. A metáfora de gênero é provavelmente a mais direta. Alguns animais vivem constantemente com a noção de que eles podem ser vistos simplesmente como comida, e a autora sabe como falar sobre algumas dessas relações de poder entre animais inevitavelmente vai carregar subtextos maiores, porque algumas dessas violências estão ligadas com a ideia de carne e de consumo. Os personagens se deparam constantemente com como o corpo deles existe dentro daquele universo, o que se traduz bastante em momentos tipo esse, do lobo se recusar a mostrar as presas, reconhecendo que, quando ele demonstra força, não significa a mesma coisa que o cervo demonstrar força. Escolher como se posicionar com o próprio corpo e que papel eles vão representar dentro daquele roteiro é elemento sempre presente no mangá. Então, Beastars constrói uma fábula política que realmente tem umas camadas muito interessantes no macro da coisa, mas o que me pega muito é como aqueles personagens crescem não só nos grandes dilemas que envolvem o papel deles no mundo, mas também em todos os dramas mais simples e mais pessoais. E essa é uma fita que precisa de doçura para representar. Em vários níveis, aquela é uma sociedade um pouco emocionalmente reprimida e na qual não é tão fácil se expressar, e os personagens se veem muito em conflito com a própria identidade, como se conectar com a herança de espécie e o próprio instinto selvagem, sendo verdadeiro consigo mesmo e ao mesmo tempo que ser um adolescente com as várias barreiras e pressões que aquele contexto carrega. Existe uma regra de que a cada 2 dias todo animal deve passar pelo menos 1 hora nessa sala que é diferente para cada espécie e imita o habitat natural dele. Eles recebem lá algum estímulo que teoricamente traz tranquilidade e calma para a espécie. As zebras ficam camufladas nessa sala cheia de vegetação, os lagartos numa sala com a umidade muito alta e os lobos debaixo de uma lâmpada que simula a luz da lua. Uma tentativa artificial de aplacar e suprir as necessidades da natureza selvagem, que obviamente faz parte do que eles são. Os momentos mais emocionantes de Beastars são quando de alguma forma a gente tem a vazão dessa natureza selvagem conforme os personagens amadurecem. Quando o lobo protagonista começa a conhecer e cultivar sentimentos que ele não entende pela personagem que é uma coelha e perceber os próprios desejos mais profundos, ele descreve que está sentindo um frio nas pernas, que na hora a gente associa aquelas coisas tipo borboletas no estômago ou sentir as pernas tremerem, mas na verdade é o rabo dele que está balançando, que dá toda uma outra camada para a coisa. No meio de todas as repressões daquele meio e os estímulos artificiais, os personagens terem um vislumbre saindo do próprio corpo, do lado selvagem e mais profundo de si, é uma catarse enorme. A coelha, a Haru, tem uma relação difícil com a própria sexualidade e se vê envolvida em relações que talvez ela não quisesse estar.
Ela mantém um relacionamento em que às vezes se sente sugada, confusa e sem energia. Quando a gente vê pela primeira vez eles dois juntos, ela tá descrevendo a sensação de se sentir perdida numa floresta densa e silenciosa e não conseguir achar o caminho, não importa o quanto afaste aqueles galhos. Ela se sente melhor sozinha e uma das coisas que faz ela se sentir realmente plena é cultivar a terra. Enfiar os dedos na terra úmida para colocar uma semente e ajudar ela a crescer. Tudo exala como esse é o autoconhecimento do corpo da Haru. E como, cavando a terra, ela também cava em busca da própria natureza selvagem, que é tão apagada, naquele caso específico, pelo relacionamento que ela tem. Tudo é bastante simbólico e comunicado com muita sensibilidade e soa muito humano. Essa história só poderia ser contada dessa forma, uma forma mais pictórica e imagética do que verbal. O confronto com o predador natural da psique, o papel que o corpo desempenha diante de outros corpos e o conhecimento e contato com a própria natureza. São esses momentos que a autora capta com tanta sensibilidade. Momentos esses que a Clarissa Estes, num livro sobre os mitos do arquétipo da mulher selvagem, captura exatamente o que são, no caso da mulher. Segundo ela, são os momentos que vivenciamos a presença do ser alfa matrilinear, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucos de vontade de continuar. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu vou deixar na descrição links para as referências de leitura nesse vídeo, que eu garanto que são ótimas, e comprar pelo link ajuda a gente. Teve bastante vídeo ultimamente, e isso é possível por causa da nossa campanha de apoio, então dá uma olhada lá por favor, não existe canal sem ela. Obrigado pela atenção e até mais.